Como saber se eu sou saudável? Se eu não tenho problema nenhum, se eu não tenho dor nenhuma, se eu não tenho queixa nenhuma, se eu não vou ter uma doença no futuro, né? Hoje se sabe que a doença que mais mata no mundo é a doença cardíaca. E ela é uma doença silenciosa. Como que eu sei que eu estou saudável? Ok? O vídeo de hoje é sobre isso. Não estranhe que a minha voz está um pouco diferente, que eu estou com um pouco de dor de garganta, estou saindo de um processo inflamatório, obviamente tratando de forma natural, conservadora, mas deixando o corpo fazer o trabalho dele. E eu não posso deixar de trazer para vocês aqui um conteúdo semanal. É meu compromisso com vocês ajudar vocês. Toda semana tem vídeo novo no canal, geralmente às terças-feiras, às 7 horas da noite, tá bom? O vídeo de hoje foi um pedido de um cliente e também pedido de um paciente meu, né? Um cliente aqui do YouTube, um seguidor do YouTube, melhor dizendo, um cliente meu. Doutor, como é que a gente pode saber se a gente é saudável ou não? Então, um vídeo sobre isso. Vamos lá? O meu nome é Murilo José Tambosi, eu sou fisioterapeuta, sou osteopata, também sou ortomolecular. E aqui no meu canal do YouTube, toda semana eu falo sobre dor, exercício e lesão e como que você pode melhorar a sua saúde e a sua qualidade de vida. Se você é novo aqui no canal, se você não conhece isso aqui, obviamente você quer saber como melhorar a sua saúde, como curar uma dor, como melhorar um sofrimento que você tem. Se você gosta desse tipo de conteúdo, é só clicar no botãozinho de se inscrever. A gente sabe que você está gostando desse material e quer seguir novos vídeos. Já deixa o joinha, porque eu sei que o conteúdo de hoje te ajudou, tá bom? Pessoal, hoje o tema ele é um pouquinho mais abrangente, ele é um tema mais aberto, né? Murilo, como que eu posso fazer uma autoavaliação, uma análise minha para saber se eu estou saudável, ok? Porque isso é uma pergunta. Algumas pessoas vêm para mim para o consultório sem queixa nenhuma e falam, doutor, eu vim aqui para fazer um check-up. Legal. E saem daqui descobrindo que tinham várias coisas que eram assintomáticas, sem sintomatologia, ok? Que lá na frente vão estourar num problema. Vocês sabem que é muito mais vantajoso você fazer a prevenção da manutenção do seu veículo do que ir lá fazer um reparo. Se você não trocar o óleo nunca, uma hora o motor vai estourar e o custo do motor vai ser muito maior do que ter trocado o óleo. Não concorda? Pois é. Como que você sabe que você está saudável? A grande maioria das pessoas acredita que há ausência de sintomas. Doutor, eu durmo bem, eu acordo bem, trabalho normal, não sinto dor, não tenho queixa. Não tem por que eu procurar um médico, não tem por que eu procurar um profissional de saúde, não é? O problema, pessoal, é que o sinal e sintoma, ele já é o final do problema. Quando você tem lá uma dor, uma limitação de movimento, ou você está obesa, entendesse? Ou você está inchada, por exemplo, né? Você já está, às vezes, no final do problema. Quando você está com uma febre, uma dor de cabeça, uma dor de garganta, como é o meu caso, por exemplo, você já consagrou um problema, ok? Talvez esse problema poderia ter sido tratado antes, ou talvez foi uma questão traumática, e está tudo bem. Né? Por exemplo, eu sou super saudável, é o meu caso, né? Fui viajar para uma área que tinha neve, entrava no hotel com calefação, saía para a rua com neve, entrava no hotel com calefação, saía para a rua. Não tem sistema imune que aguenta um negócio desse, né? Ainda mais nós que não somos adaptados a isso, né? No passado, nos primórdios, os nossos antepassados, eles iam aos poucos se locomovendo de regiões em regiões. Então, por exemplo, ele não saía aqui do sul, que é onde é meu consultório, ele não ia lá para o Nordeste em poucas horas, sei lá, 2, 3, 5 horas, não faço ideia quanto que eu vou até o Nordeste, né? Ele não ia em poucas horas, ele ia em dias, meses para ir até lá. O sistema imune dele ia se adaptando. Hoje a gente vai daqui para a Europa, no meio do frio, ou sei lá, para o extremo, né, do planeta, lá no Ushuaia, por exemplo, né? Lá no extremo, lá, em questão de horas. Você entende? Então o problema é que o nosso sistema imune tem que se adaptar a isso, ok? Então não é a ausência de sintomas um fator importante para saber se você é saudável. Outra coisa, doutor, mas eu faço check-up de sangue todo ano. A cada 6 meses meus exames estão normais. Mais um erro, a maioria das pessoas não tem um exame normal, ele tem dentro da margem de referência, que é diferente de normal, né? Acabei de analisar os exames de um paciente, por exemplo, e o hormônio T4 dele, o hormônio da tireoide, ou melhor dizendo, o pré-hormônio tiroidiano, estava dentro da referência, mas não no valor ideal. Então ele já tem sinais de hipotireoidismo e não sabe. Poderia ter tratado isso antes, entendeu? A outra coisa importante, achados, deixa eu até pegar minha colinha aqui, vocês sabem que eu anoto tudo, né? Achados pelo corpo. Por exemplo, Murilo, quando eu faço uma foto, estou dando um exemplo bem assim abrangente, pessoal. Quando eu faço uma foto, a minha cabeça fica meio assim. Eu geralmente, quando eu paro em pé, eu paro apoiando na perna direita.
Quando eu sento, eu sempre cruzo a perna esquerda sobre a direita e não a direita sobre a esquerda, entendeu? Quando eu deito, eu sinto que me alivia quando eu ponho a mão para trás. Cara, eu só durmo de barriga para baixo. Olha, eu só sinto que deitar para mim é confortável com a esquerda para baixo e não a direita para baixo. Conseguiu entender? São posturas, posições, estratégias biomecânicas que o seu corpo está fazendo para equilibrar um problema, para compensar um problema. E você não sabe que ali tem um problema que vai gerar lá na frente uma lesão estrutural, muitas vezes irreversível. Você conseguiu entender? Então, as pessoas não reparam que existem sinais que o corpo delas mostram. E esses sinais, eles precisam ser avaliados. Existe um método para avaliar isso, tá? Então, como que é feito, agora já para chegar na solução, como que é feita uma boa investigação clínica? Uma boa investigação clínica, ela parte primeiro desse momento de conversa. Eu converso com o cliente e pergunto para ele se ele tem sinais e sintomas, primeira coisa, se ele tem dor, por exemplo. Ah, eu tenho dor. Como é essa dor? Aonde é essa dor? Ela aumenta com o exercício, ela diminui com o exercício, ela piora com alguma coisa que você faz, ela alivia com algo que você faz, ela aparece de manhã, ela aparece à noite, sinais e sintomas. Depois, saber tudo sobre o histórico desse cliente, né? Se ele teve cirurgia, se ele teve trauma, se ele teve implante, se ele tem algum problema já estrutural, se ele toma algum remédio, porque se ele toma remédio ele já tem um sintoma. Ah, eu tomo remédio para pressão, doutor, mas eu não sinto nada. Opa, mas você já tem pressão alta. A pressão alta é um sinal de um outro problema que está acontecendo lá dentro dos vasos, das artérias do seu corpo, que é a inflamação endotelial, que vai gerar doença cardíaca e vai levar ao infarto, que é o que mais mata no mundo. Então você está ali com um sinal e sintoma nítido e não está fazendo nada ao não ser maquiar com o remédio. É o que você está fazendo, maquiando com o remédio. Ok? Além dessa parte básica de anamnese, e aqui eu não aprofundei nela toda, só dei uma sacada para vocês, o fundamental para todo profissional de saúde é palpar o cliente. É fundamental. Você que é cliente ou você que é profissional, talvez está vendo esse vídeo, você precisa entender que tudo que esse corpo, tudo que esse ser que está aqui dentro e esse corpo sentem, se manifesta na matéria, Se você palpar esse corpo e desenvolver uma boa habilidade manual, você vai sentir algumas coisas que não são normais para aquele indivíduo. Por exemplo, eu palpo a mobilidade do quadril dos meus clientes, todos, e eu percebo pessoas de 40 anos que têm uma mobilidade de alguém de 60 anos. Isso já indica alguma disfunção ligada ou à saúde nutricional dela, ou a inflamações, ou a degenerações articulares, ou a perda de nutrientes para as articulações, ou excesso de ácido úrico. Só dou um exemplo, que depois eu tenho que correlacionar com outros exames. Então, uma simples avaliação física, bem feita de todo o corpo do paciente, desde o crânio até os pés, ou dos pés até o crânio, fazendo toda uma inspeção, você já vai coletar muita informação sobre o cliente. É indispensável essa avaliação, ok? Por último, então, depois de uma anamnese e uma inspeção clínica, você pode lançar mão de estratégias complementares. E aí existem exames de imagem, existem exames de laboratório de sangue, existem exames para avaliar a condição celular, com a biorressonância, existem uma série de marcadores que você pode utilizar para complementar seu diagnóstico. Mas se o exame diz A, seu diagnóstico clínico na avaliação física diz B, o que vale é B. Eu sei que isso é estranho para você que está ouvindo. Murilo, mas o exame não é preciso? Não. Ele tem um monte de margem de erro e você não sabe disso. Boa parte dos exames de laboratório, exames de imagem, exames de sangue, tem uma margem de erro gigantesca. Eles são complementares. O nome já diz, exames complementares. A clínica é soberana. Eu ouvi isso a faculdade inteira, a vida inteira, de outros colegas. E o que eu vejo? A maioria tem uma avaliação clínica precária. Então aí você não pode considerar a clínica o diagnóstico, você tem que considerar o exame dele. Entendeu? O que é muito ruim, não é o certo, né? Então, exames, por exemplo, exames básicos. E aqui uma listinha. Pessoal, se você chegou nesse vídeo, agora eu vou lhe entregar uma dica prática já. Na verdade, todo vídeo tem dica prática, tá? Então, você vai ver que agora é só dica prática. Mas se você chegou nesse vídeo e quer saber se você está saudável e você não tem condição de marcar uma consulta com um profissional e fazer uma avaliação e tudo mais, né? Então, eu vou te dar uma dica. Se você quer fazer uma inspeção básica pelo seu exame de sangue, que não é uma inspeção completa, é bem básica, existem alguns exames que são essenciais. Eu até anotei aqui para não esquecer de falar para vocês a importância de cada um deles, tá? O primeiro, obviamente, é um hemograma. O hemograma, você vai ter uma noção de como estão os elementos figurados no seu sangue. Ali é fundamental você olhar a concentração de hemácias, que existe uma diferença de homens para mulheres,
e hemoglobina e o VCM. Tá? O VCM é o volume corpuscular médio, que é mais ou menos o tamanho e o formato que tem essa hemácia e esse conjunto celular, tá bom? Também é importante ver os leucócitos, que são células de defesa, que se estiverem muito alterados, você tem alguma agressão. Eu não vou explicar marcadores, eu não vou explicar como é o exame, eu não vou explicar qual é a referência ideal. Ou melhor, a referência você tem no laboratório, mas o ideal não está no laboratório, tá bom? Cuidado com isso. Por exemplo, um leucograma, que é a medida dos leucócitos, para o laboratório está normal até 10 mil, né? Mas o ideal é de 6.500 para baixo. Então, se você está com 8.500, você tem um problema e não sabe, tá bom? Mas isso você tem que consultar o profissional especialista. Eu estou te dizendo para você procurar o profissional de saúde, pode ser um clínico geral do seu postinho no SUS, e falar, doutor, eu queria fazer esses exames e queria que você interpretasse eles para mim. Eu queria que o senhor não lesse a referência, que o senhor interpretasse, ok? O segundo é o PCR ultrassensível, que é um marcador inflamatório. O terceiro, ureia e ácido úrico. A ureia vai mostrar como está a excreção de uma substância natural do organismo e o ácido úrico vai dar indicação sobre algumas inflamações e como está o metabolismo de algumas substâncias no seu corpo, tá bom? É mais ou menos isso, para vocês entenderem. Medir o TGO ou TGP, que tem nomes diferentes, o ALT e o AST, que são outros marcadores, né? Mas a gente usa o termo mais antigo, que é o TGO-TGP, mais conhecido pela população, que são enzimas que acontecem em vários órgãos do corpo, não só o fígado, mas o fígado é um deles. É fundamental avaliar isso, tá? Hoje mesmo avaliei um TGO-TGP que estava super alterado, e eu testei o fígado do paciente e foi por uma intoxicação. E foi por uma intoxicação do uso de esteroides anabolizantes. É complicado, né, gente? Outra coisa é avaliar o perfil lipídico, que é avaliar o colesterol, o HDL, o LDL, o triglicerídeo, ok? E vocês vão entender ao longo de, talvez dos meus vídeos ou de outros vídeos na internet, que o colesterol ele é um amigo do corpo e não um vilão do corpo. Esqueça essa ideia que HDL e LDL tem algum problema, esqueça essa ideia que LDL é ruim, ele não é ruim, não é o que vocês estão imaginando, tá? Esqueça que eles são um problema. Eles estão alterados quando você causou um problema, mas eles são amigos do corpo, de todo o corpo, principalmente do coração e da parte cerebral, tá bom? Se você é profissional e ainda não sacou isso, vai estudar. Se você é da população, fica aqui uma dica, uma pulguinha atrás da orelha para você seguir os próximos vídeos do canal, porque sempre eu falo alguma coisinha ligada a isso, tá? Outra coisa fundamental para você medir é glicose e insulina em jejum de 8 a 10 horas. Esse é o exame que você pede, glicose e insulina em jejum de 8 a 10 horas. Você fazendo esse exame, você vai saber um cálculo chamado índice Roma ou IR, você pode pedir para o laboratório calcular para você, e esse IR vai dizer se você está pré-diabético ou não, se você tem resistência insulínica ou não, tá? O termo pré-diabetes é um termo coloquial, né? Medir o T3 livre, o T4 livre, o TSH, que são hormônios ligados à tireoide, né? T3 é hormônio tireoidiano, T4 é pré-hormônio tireoidiano e não é hormônio da tireoide, e TSH é um hormônio da hipófise, mas que vai estimular a tireoide, tá bom? Medir hemoglobina glicada, que está muito associado à resistência insulínica e diabetes, isso é fundamental você medir, e pelo menos medir vitamina B12, vitamina D3, zinco, ferro e algumas toxinas. Só que toxinas existem várias formas de medir. Aí você vai ter que procurar o seu profissional de saúde. Então, se você fizer todos que eu falei aqui, até o ferro, você já está bem servido, tá? E, claro, procurar o profissional de saúde para ele interpretar esses exames, tá bom? Não é indicado que ele leia a referência, ok? Eu não poderia explicar tudo sobre exames laboratoriais aqui, pessoal. Não é minha especialidade, eu entendo sobre isso, uso isso na prática clínica, mas existem profissionais com muito mais cabedalho do que eu para aprofundar nesse tema. O objetivo é dar dicas práticas para vocês. Primeira dica prática de hoje, então, fora exames laboratoriais, é observar o seu condicionamento. Murilo, eu vou subir poucos lances de escada e eu estou ofegante. Eu vou pedalar de bicicleta 20 minutos e eu não consigo manter o mesmo ritmo, eu tenho que ficar fluindo de ritmo. Seu condicionamento não está bom. Provavelmente você tem alguma inflamação, você está um pouco inchada, você está um pouco intoxicada, sua volemia está alterada, o seu organismo não está direcionando adequadamente o fluxo arterial. É importante você ver isso. Existem 1 milhão de hipóteses para que isso aconteça, mas você fazer um exercício e não está nem um pouco condicionado, você já não está saudável. Mesmo que você não tenha dor, mesmo que seus exames estejam normais e mesmo que você não tenha visto nenhum outro achado, ok? Observar a pele, o cabelo e as unhas. Todo indivíduo desnutrido tem algum problema ligado a isso. Então, se você tem queda de cabelo, o cabelo é muito fino, né? O meu cabelo, se vocês repararem, ele fica até meio espigado aqui, ó, de tão duro e forte que ele é.
tá? Porque a minha condição nutricional é muito boa. Eu não tenho praticamente nenhuma queda de cabelo, tá? O pouco que eu tenho de perda das entradas, eu já tenho lá do passado quando eu não tinha esses cuidados, lá quando eu era mais jovem, porque é muito triste. Eu tentei recuperar dentro do possível, ok? Então, observar o cabelo, a pele também. Se é uma pele muito seca ou muito oleosa, se ela descama muito fácil, se ela tem feridas, se elas têm manchas, ok? As unhas, quando você aperta a unha, você sentir se ela não é muito mole, muito quebradiça, muito frágil, se a coloração dela não é muito estranha, ok? Aqui tem profissionais, gente, que só olham isso, tem nutricionistas que na primeira consulta já pegam a sua mão, tá bom? Eu tô dando uma ideia geral para vocês, ok? Tem profissionais que vão olhar os olhos, a língua, as mucosas, aí varia de cada profissional que ele está procurando, mas existem várias formas de olhar o corpo. Aqui eu tô dando uma dica simples para vocês fazerem em casa, ok? Observar também o suor. Se você sua demais é um problema, se sua de menos também é um problema, ok? Principalmente demais, tá, pessoal? Quem sua demais tem uma série de disfunções geralmente endócrinas, hormonais, muito ligadas à tireoide, tá bom? Mas pode ser várias outras coisas, ok? Outro ponto importante que eu acho legal é você testar a mobilidade do seu corpo, das suas estruturas, como por exemplo do seu quadril, da sua coluna e da sua cervical, ok? Existem métodos de fazer isso, de se exercitar, de testar essa mobilidade. E eu vou pedir para vocês então, hoje isso não vai ser colocado aqui no canal, eu dei uma dica para vocês. Vocês podem escrever aqui embaixo se vocês querem aprender sobre como testar a mobilidade do corpo. E eu gravo um vídeo só sobre isso. Testes de mobilidade geral para vocês. Eu faço um vídeo só para isso, porque com certeza eu levaria uns 15 a 20 minutos só para fazer isso, de forma rápida. Todos os meus vídeos eu tento fazer no máximo 20 minutos para que vocês não percam a atenção e gostem do conteúdo, tá bom? Ok? Se você ficou com dúvidas sobre esse vídeo, eu vou te dar mais uma outra informação. Você pode fazer consulta comigo ou com a minha esposa através de consulta online. Através de uma consulta online eu consigo saber tudo que você tem, da mesma forma como se você estivesse aqui, presencial comigo. Então se você é de longe, como eu tenho várias pessoas de muito distante do meu consultório, até mesmo fora do país, você pode marcar consulta online. A consulta online vai te dar essa segurança toda, tá? Se você preferir vir ao consultório, eu teria imenso prazer em te ajudar. Toda essa avaliação clínica e um monte de outros testes que eu não citei nesse vídeo, a gente faz no consultório para ajudar você a identificar se você tem algum problema que pode virar uma doença. Vai por mim. Prevenir é muito melhor do que ter que tratar, tá bom? Se você não tem condições de fazer uma consulta, porque o seu salário não banca, a sua condição financeira não está muito boa, você está meio trancado, saiba que nós temos produtos digitais que ajudam as pessoas a melhorar da dor e do sofrimento. Existem e-books de coluna, de joelho, de quadril, que pode ajudar. Eu não quero que você compre nada, eu só quero que você saiba que se você tem uma dor, eu quero lhe ajudar. E tem como fazer isso numa consulta ou então com esses nossos produtos, tá bom? Tem um curso muito legal que a gente acabou de gravar, está disponível para vocês, só para quem tem dor no ombro, mas não é um curso para aliviar a dor no ombro, é para resolver a dor no ombro através de uma avaliação completa de tudo que causa dor no ombro. E você faz isso em casa. Em torno de uma semana você vai achar a causa do seu problema, resolver o seu problema. São aproximadamente 10 horas, você nem leva uma semana para ver isso tudo, mas vamos supor uma semana, né? Você vê essas 10 horas, você vai saber tudo que você tem que fazer para testar seu corpo, avaliar seu problema e resolver o problema. Tá tudo aqui embaixo, os links estão todos aqui embaixo, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Até a próxima semana.